agora para falar do futebol blumenauense em alta, né? Pelo menos na segunda divisão do Campeonato Catarinense de Futebol, porque temos nossos dois representantes ali quase abrindo a porta da elite do futebol catarinense novamente. Beck e Metropolitano jogam nesse final de semana, são os jogos de ida das semifinais, com condições de chegar à decisão do campeonato e os dois garantirem vaga para a primeira divisão do ano que vem. É um sonho ou realmente é uma realidade? Quem vai falar pra gente é o comentarista esportivo Edemilson Luiz. Bom dia, Edemilson. Obrigado pela visita. Bom dia, Jorge. Forte abraço, né? Um prazer estar aqui contigo, teus ouvintes aqui da Itaberá Bandeirantes. Jorge, essa é a primeira pergunta, então, né? É um sonho ou não é? Eu acho que é uma possibilidade, e muito grande, né? As duas equipes estão nas semifinais do Campeonato Catarinense, só se cruzam em uma eventual final de campeonato, né? O Blumenau joga em casa a decisão, e o Metropolitano joga nesse domingo em casa, mas no próximo sábado joga na cidade de Brusque, contra o Carlos Renault. Lá sim vai ser a decisão. Agora tudo passa muitas vezes pelo primeiro jogo já, né? Dependendo de uma vitória, a possibilidade é sempre maior de alguém ascender ou mesmo de ter que buscar um resultado muitas vezes impossível. Que diga o Vasco da Gama, né? Aí é que está, ó. Prioridades, né? Vamos vir para cá. Não vamos desviar o foco, né? Vamos lá, Edemilson. Como é que estão esses dois times, né, para esses confrontos? Como é que você analisa, primeiro o confronto de amanhã, que é entre Blumenau e o Camboriú fora de casa, né? O Beck vai jogar fora de casa. O Blumenau tem assim, Jorge, ele folgou a última rodada, por isso ele ficou 15 dias praticamente, ou 3 semanas, 20 e poucos dias, 21 dias, né, sem atividade valendo 3 pontos, digamos assim. Ele fez no último sábado, que passou antes do jogo do Metropolitano contra o Tubarão aqui no SESI, um amistoso contra o Carlos Renault. Tá? O resultado foi de 1-1 no tempo no placar, mas assim, houve muitas trocas, né? Todo mundo aproveitou, usou todo o plantel, enfim, jogo treino é isso ali, né? Para o treinador observar os seus jogadores. O Blumenau trouxe 3 jogadores, um lateral esquerdo e um atacante, que eram os principais, digamos assim, as principais solicitações do Leandro Melis, seu treinador. Vamos ver se esses jogadores já estreiam na próxima, nesse compromisso lá no sul do estado, até porque assim, eles vieram já com um olho na Copa de Santa Catarina. Mas como deu tempo para inscrevê-los, que era até na terça passada as inscrições, esses jogadores devem ficar à disposição. Se vão ser utilizados ou não, aí é outra conversa, tá? O Blumenau saiu o Habib, que era o centroavante, mas que também assim, foi importante na mídia e na formação do clube, foi o primeiro jogador. Mas em campo deixou a desejar, né? Se esperava mais dele. Bem mais, né? Até pelo histórico do jogador. Mas é um jogador assim que, segundo informações, é um jogador já realizado dentro do futebol, com idade já próxima de 40 anos, né? E que foi, me parece, saiu em comum acordo com o clube. A gente não sabe se comum acordo, muitas vezes bastidores têm muito a dizer, mas não é o momento, né? E nem hora. Acertaram, beleza, vai embora, cada um pro seu lado. Então assim, o Blumenau tem o Camboriú que ascendeu, assim como o Metropolitano nas últimas rodadas. Camboriú buscou resultados praticamente impossíveis, né? Por exemplo, ele empatou em casa com o Juventus no mata-mata e buscou a classificação. Foi nos pênaltis. Fora nos pênaltis, mas estava vencendo o jogo por 1-0, né? Exato. O Juventus sofreu para empatar o jogo. Empatou num erro do goleirão, exato, principalmente do zagueiro. Então, assim, aí nas penalidades o Camboriú foi mais efetivo. Mas é uma equipe que o técnico Zata tem uma visão bem interessante do futebol catarinense, ele já, né, e vive aqui nesse eixo Santa Catarina, Rio Grande do Sul, então ele conhece. Não é o caso do Leandro Melis. Está fazendo o seu vestibular por aqui. Mas já não deu tempo de entender como é essa segunda divisão? Deu. O problema é assim, né, Jorge? Muitas vezes o treinador é um pouquinho teimoso. Essa é a minha visão e é assim, e é com essa visão que eu vou ficar. Por exemplo, o Leandro ele tem um esquema de jogo que é 4-3-3, e a gente não viu em nenhum jogo ele mudar. O torcedor do Blumenau ficou com uma pulga, não aquele mais apaixonado, mas aquele assim um pouquinho mais, digamos que olha o jogo, né, com uma ótica não tão apaixonada e sim mais crítica. O Blumenau nos últimos 2 jogos, antes de entrar de folga, né, até porque ficou no G1,
ele não conseguiu vitórias. Muito pelo contrário, o empate, apesar de ter amassado o Fluminense, mas um empate lá contra o Fluminense que classificou para ficar na Série B, poderia ter caído para a Série C, né? E um empate em casa também com a equipe do Nação. Mas isso não seria um relaxamento natural diante da campanha? Muita gente diz isso, relaxamento natural, jogadores cansados, mas eu digo assim, cansado é uma maneira é jogo só final de semana. Exatamente, né? Tu tens a semana toda para recuperar, né, cara? Isso aí não existe, né? Agora um relaxamento natural e tal, e sim. Ontem, hoje, né, de manhã teve o último treinamento, mas ontem teve coletivo. Inclusive o Diego Jardel, que é o principal jogador do Blumenau, falando justamente disso aí, do mentalizar, do ter o foco nessas duas partidas, porque aí sim, você passando por essas duas partidas, você realiza estar no Olimpo, como diz o outro. Você abriu as portas para a Série A. E aí vamos com alegria para a decisão, né? Exatamente. E quem é esse Camboriú, hein, Edemilson? Me lembro do Camboriú jogando em Camboriú. Agora tem Camboriú jogando em Imbituba. Às vezes quem não está muito por dentro é meio perdido nessa situação. Olha, Jorge, eu te diria que não é um privilégio de Santa Catarina. Você sabe que hoje a SAF é a coisa que mais se tem dentro de futebol brasileiro. E aí fica pulando de cidade em cidade. Principalmente... Me lembra o Santa Catarina Clube, né? Se estabilizou hoje em Rio do Sul, 2 anos. Se vai ficar, não vai, enquanto prefeitura, enquanto público, enquanto tudo estiver lá, vai ficar. Mas para tirar o CNPJ de lá é do estoque também, né? O Camboriú teve um problema sério o ano passado e esse ano mais ainda. Os seus dirigentes, né, em março venderam ou fizeram a SAF do clube, sem o torcedor, muito na calada da noite. Teve uma briga política dentro da cidade. Ganhou o Pavan, que não era o preferido dos dirigentes, ou pelo menos não teve o apoio dos dirigentes. E aí veio aquela briga, né? Queremos jogar no Robertão. Não, lá não dá, eu não vou, eu quero imposição, eu quero isso, quero aquilo. O Pavan começou a botar umas regras e o Camboriú não quis, né? Não teve jeito, os outros estádios na região não ajudariam. Por exemplo, o Barra não quis alugar o dele, que é um centro de treinamento, não precisa. O Marcílio também não sei se foi procurado, mas não achou interessante, tá? O Brusque já tem uma dificuldade, né? Que de vez em quando se socorre do Barra ou mesmo do Marcílio Dias. Então, assim, o César não tinha sido liberado ainda. O Camboriú optou por jogar em Imbituba. Assinaram um contrato de 4 anos lá, com o pessoal do Robertinho, que é o Águia lá, de Imbituba, o Águia Dourada, se eu não estou enganado. E aí vão jogar esses 4 anos lá. E o torcedor, então, tem que... aquele que quiser, ainda vai, né? Por exemplo, teve mais torcedor do Camboriú no jogo aqui em Blumenau, contra o Metropolitano, do que lá em Imbituba. Lá em Imbituba vai quem gosta de esportes ali na região. Mas aí, convenhamos, né? Você sobreviver numa região onde tem Tubarão pertinho ali, com 2 equipes, e Criciúma não muito longe também, não é uma boa aposta, eu acho. Mas encontraram estrutura, estão por lá, e é uma SAF. É uma SAF para revelar jogadores, isso já ficou bem claro. É verdade. E esse amistoso do Beck com o Carlos Renault, hein? Teve torcedor do Metropolitano com a pulga atrás da orelha, né? Achando que deram arma para o adversário fazer um reconhecimento do estádio do qual o Carlos Renault não conhecia. Não conhecia. E assim, Jorge, foi uma situação que ontem, né, nós temos lá na nossa rádio web, na Blue Sports, a gente conversou, o Marciano e o Gerry conversaram com o Taíco, presidente do Carlos Renault. E em determinado momento foi falar disso aí. Ele botou mais lenha na fogueira, atiçou ainda mais, né? Botou um alquinho, digamos assim, na fogueira. O que ele disse? Ele disse que agradece muito o Blumenau, ele sempre procurou ser parceiro, né, das diretorias de todos os clubes e tal, e ele agradece o Blumenau e com essas palavras, tá? Por ter nos dado a oportunidade de fazer um treinamento, já que as 2 equipes ficaram paradas no mínimo 14 dias, ou 10 dias no caso, e justamente num campo onde, aquilo que você falou, eles não conhecem e vão jogar a primeira partida já no domingo contra o Metropolitano. Então aí o torcedor do Metropolitano já só piora já endoidou, assim, né? A rivalidade, já né? acirrou bastante. Então mas é a história, né, cara? Futebol é isso, né? Rivalidade fora de campo, ficando só nas palavras. Tudo certo. Tudo certo. E na motivação também, né? Eu me lembro antigamente, o futebol carioca, ele era motivado
pelos presidentes dos clubes, né? Um dizia que ia passar com a patrola, o outro dizia que o Maracanã ia para mais de 100 mil pessoas num clássico, né? Exatamente. Nessa motivação de palavras, né? Como você falou, da rivalidade. Tomara que aqui seja também somente assim. Nesse período ali, vamos lá, tratar de Maracanã, ou mesmo do eixo São Paulo ali, era mais difícil de você arrumar as confusões, porque só se via no dia do jogo, não tinha internet, tinha que passar a mão no telefone, no orelhão para ligar para a pessoa. O mundo mudou muito, né? Hoje mudou bastante, né? Agora, Edemilson, voltando a Beck e Camboriú. Beck passa? Eu acho que pelos números do campeonato, né? E aí assim, futebol, os números são incontestáveis, mas 90 minutos também são, né? O problema do futebol é 90 minutos, não é o antes e o depois. O treinamento, é os 90 minutos de bola rolando que vale alguma coisa. E é o que vai acontecer. Nesse caso não é nem 90, é 180. É 90 lá em Bituba e 90 aqui em Blumenau. Então, assim, o Blumenau hoje, pela campanha, pela equipe que tem, acho que é favorito. Eu acho que é favorito. Agora é aquela história, o Camboriú, como a gente falou, buscou uma classificação dentro de Jaraguá do Sul. De Jaraguá do Sul, então tem que ficar com o olho aberto, né? Como é que foi o confronto Beck e Camboriú na primeira fase? Na primeira fase foi um confronto interessante, primeiro tempo, muito interessante, onde o Camboriú saiu na frente, 1-0, o Blumenau buscou o empate e aí buscou a virada, tá? Mas assim, foi um jogo muito equilibrado. Aí aquela história assim, é o que pode valer, eu não sei se ainda, porque na época o treinador Zata lá do Camboriú, ele não tinha tantas peças de reposição. Ele tirou no segundo tempo alguns jogadores já cansados, porque sabes que segunda divisão é intensidade, né? 90% é transpiração e 10% é inspiração, o resto só correm. E aí correu muito na primeira etapa. Quando foi fazer as trocas, o time caiu bastante de qualidade. Aí o Blumenau se incorporou, né? Pela qualidade técnica de seus jogadores. Mas assim, mudou bastante, deram prioridade para alguns garotos lá do Camboriú, então isso aí também tem uma mudança nesse quesito, assim, né? Então esse jogo vai ser sábado, né? Esse é sábado lá, em Bituba, né? No Emília Mendes Rodrigues, e no próximo domingo é aqui 3 horas da tarde no SESI. SESI. E domingo às 3 horas da tarde tem Metropolitano e Carlos Renault. O que dá para você analisar do Metropolitano, né? De um começo de desconfiança e um final que animou a torcida, principalmente com a classificação para a semifinal. Eu diria que o Metropolitano... Principalmente o último jogo, né? Se a gente diz, talvez tenha sido o melhor do Metropolitano. Na minha análise, foi o melhor jogo do Metropolitano e o melhor jogo do Campeonato Catarinense. Me desculpem as outras equipes, mas assim, pode xingar, pode achar que não, é um direito de cada um. Mas para mim foi pela qualidade, inclusive, do que foi apresentado em campo por parte das duas equipes, resguardando que é uma Série B de Campeonato Catarinense. Exato. Né? Então, assim, o Metropolitano, vamos lá, né, Jorge? A gente já conversou várias vezes aqui, né, nesse programa sobre isso. O Metropolitano está com 3 semanas de sossego. Sabe o que é sossego? Nada acontece assim fora do padrão. Nenhuma notícia. Nenhuma notícia daquelas alviçareiras, como diria um amigo nosso, daquelas para inflamar o ambiente. Não, muito pelo contrário. Tranquilidade, né? Coisa que o baiano Evandro Guimarães, que é o treinador, gosta de tranquilidade. E assim, eu acho que houve uma virada de chave, principalmente depois daquele jogo contra o Porto, né? Naquele jogo a gente teve uma série de... Mal que veio para o bem. E uma série de situações que ali começaram a se desenrolar e aparecer para o torcedor que até então não aparecia. Até então era especulação da imprensa e a imprensa sempre culpada pelas coisas ruins do clube, para variar, né? Isso já sofreu também bastante em anos anteriores dessa situação. Mas enfim... Saída do diretor de futebol, Carlos Corsini, uma reunião pós o jogo contra o Fluminense aqui, que o Metropolitano ganhou de 1-0, que precisava ganhar aquele jogo para ir para Jaraguá, né, com um pouco mais de tranquilidade. Na segunda-feira seguinte houve uma reunião com algumas pessoas, investidores, né, entre aspas, mas beneméritos do clube, para dizer o que vocês querem, tá? O que o clube quer. Então o clube começou a trabalhar em 3 frentes, né? Parte diretiva, a RJ, que ainda não foi aprovada, mas está na mesa do Tribunal de Justiça, e também contratações. O Metropolitano, a exemplo do Beck, trouxe 3 contratações. Gabrielzinho, atacante, né? Trouxe um meia, que é o Everton Heleno, e esse fez realmente uma diferença muito grande na equipe, no setor de meia cancha, e o Patrick, né? Um atacante.
Então, assim, são jogadores que vieram, já jogaram os 3, tá? E o Metropolitano, perdão, ele está a 6 partidas sem tomar um gol. Não é uma equipe que faz muito gols, mas não toma. Então, assim, é um equilíbrio muito grande que o Evandro já achou ali atrás. E no último jogo foi um exemplo disso, porque sofreu uma pressão do Tubarão, principalmente no segundo tempo. No segundo tempo, exatamente. Conseguiu se manter sem ser vazado. E assim, ó, é um negócio que o próprio Evandro diz nas coletivas dele. Eu acho ele um treinador interessante, porque ele realmente não é evasivo. Ele vai de encontro ao que tu pergunta e ele responde mesmo com a maior sinceridade do mundo, sabe? E ele mesmo disse que, assim, lá em Tubarão, já no jogo lá de Tubarão, eu não estive lá, eu estava no SESI cobrindo o Blumenau, mas lá, pelos relatos e pelo que a gente viu depois, nos melhores momentos, o Metropolitano teve condições de matar o jogo lá, de fazer 1-0 ou 2 lá. Aqui no SESI, o Metropolitano fez 2-0 e teve mais algumas chances ainda para matar o jogo, ampliar o jogo. Aí foi beneficiado pela expulsão do jogador do Tubarão, tá? E o Tubarão, por incrível que pareça, apesar de ter apertado o Metropolitano na segunda etapa, se a gente for buscar os melhores momentos, ele teve mais chances na primeira etapa, quando estava igual, do que na segunda. Assim, chances claras de gol, né? Então foi um jogo bastante interessante, um jogo que a gente espera que o Metropolitano possa repetir esse jogo aqui no domingo contra o Carlos Renault. E assim, o Metropolitano sabe que precisa levar uma vantagem uma vitória. Se vai ser de 1, de 2 ou mais gols, isso vai ser indiferente, mas ele sabe que ele precisa levar uma vantagem, porque lá em Brusque, no Carlos Renault, no Augusto Bauer, ele vai ter o problema do piso, né? Embora foi a única equipe que tirou ponto do Carlos Renault com aquele piso lá. Exato. O Beck perdeu, o Metropolitano empatou. E não é novidade, porque já jogou lá, né? Exato. Era novidade para o Carlos Renault, mas o Beck facilitou. E aí eu vou chamar a atenção por isso que a gente diz assim, quando a gente fala em treinadores, né? O Evandro já foi campeão aqui, o Leandro está fazendo o seu currículo aqui no estado. Não que tenha, assim, que seja mau treinador, não, mas o Evandro, nesse ponto, ele tem uma vantagem, ele já tem meio caminho andado, ele já sabe digamos assim, vão encurtar caminho. O Leandro ainda está observando o que ele vai fazer, né? Não com a equipe, mas o adversário, muitas vezes. E o Evandro, lá na segunda etapa, no final do jogo, ele nos disse isso na reportagem. Ele disse, olha, no primeiro tempo nós jogamos muito mal e sofremos. Na segunda etapa a gente resolveu jogar igual o adversário, ou seja, chutão. Bola para frente e sem a passagem necessariamente de bola no chão, tocando no meio campo. Lógico, saía jogando, mas apertava, dava um bico lá na frente e deixa o zagueiro... Tanto é que ele manteve em campo, no ataque, jogadores com estrutura alta, jogadores com altura. Por quê? Para justamente brigar com os zagueiros do Carlos Renault. E arrancou o empate em 0-0 e teve chances também de fazer o gol, como o Carlos Renault também teve. Aí o jogo fica mais franco, né? Quem é esse Carlos Renault, Edemilson? Lembrando que é um dos clubes mais antigos do estado, né? O Jerry sempre brinca que o Carlos Renault tem 150 torcedores, muitos deles já de bengala, né? E aí o Neto leva, e essa é a expectativa, de que o Neto goste do clube, levando o vovô para assistir o jogo. Das duas oportunidades que a gente esteve lá em Brusque, no Carlos Renault contra Beck Metropolitano, realmente é mais ou menos isso aí, Jorge. São famílias de jogadores, a maioria do torcedor na arquibancada, e aquele mais saudosista, e aí de cabelo muito branquinho já, né? Um corpinho meio arqueado e tal, que vem ali para matar a saudade, né? Do Carlos Renault, do Carrenault, como eles dizem lá, das antigas. O Taíco ontem falava, né, no programa Na Hora do Rush, que justamente essa é a ideia deles, é resgatar, e eles trabalham muito com base, tá? O Carlos Renault disputou sub-17, sub-20, sub-16, né? Sub-14 de campeonato catarinense de futebol. Então eles têm uma base hoje lá com mais de 60 garotos. E a aposta deles é isso aí. E muitos desses guris que estão lá no Carlos Renault hoje vieram dessa base. Alguns saíram e retornaram para jogar a segunda divisão pelo Carlos Renault. Então, assim, é uma equipe que tem uma identificação com as cores tu aprendeu, tu nasceu ali dentro, né? Com o clube, e todo mundo está buscando um lugar ao sol. Tem jogador lá que o empresário colocou e paga o salário. Por quê? Porque o empresário quer visibilidade para esse jogador, ele aposta também nesse jogador, né? Então o Carlos Renault assim tem, e por incrível que pareça, daí também tem uma parceria com o Carlinhos Corsini,
que era o dirigente do futebol do Metropolitano. Vai ser assim, uma coisa bem interessante isso aí. Confusa, né? No mínimo confusa, né, Jorge? Mas é uma equipe jovem, uma equipe que busca seu lugar ao sol. Não vai ter pressão de torcida. Não se sabe ainda, ele disse que ele não conversou com o presidente Lucas Zanotto hoje, é o vice, mas está no local do presidente aqui no Metropolitano, se vai liberar ou não aquela parte coberta da arquibancada atrás do gol. Para a torcida do Metropolitano. Se não, fica num espaço reduzido, né? Menor ali, que deve dar, olha lá, se dá 200 pessoas ali, tá? E vai ser também R$10, eu acho, o ingresso, tá? A exemplo do que o Metropolitano está fazendo domingo aqui no SESI, né? Começou pensando, primeiramente tinha se falado, até a assessoria de imprensa tinha me largado, que seria 15 e 30, o primeiro lote de 15 e o segundo de 30, mas à noite, já a hora que saiu a decisão oficial, ou no dia seguinte, já mudou tudo. Ficou nos R$10 para ver se bota as 2.300 ou 2.600 pessoas que colocaram no último jogo. Qual é o limite de ingresso? 3.200 aproximadamente. 3.200, todo mundo sentadinho nas cadeiras. Poderia ser mais, mas o primeiro laudo da Polícia Militar foi de 3.200, acho 3.100. Que já é um público maravilhoso para a segundona catarinense. Né? Porque assim, o Metropolitano... Não estou falando para o futebol de Blumenau, falando para a segundona catarinense. Hoje o futebol de Blumenau teria que botar 3.000 pessoas em cada clube. 3.000 do BEC, 3.000 do... que é pouca coisa. Devia ser a média. No mínimo a média, né, João? Mas assim, o Metropolitano hoje tem a melhor média de público, inclusive de algumas equipes da Série B do Campeonato Brasileiro. Brasileiro, não estou nem falando de Série C e Série D. Série B de Brasileirão não tem a média de público que tem o Metropolitano, que é de 1.700 pessoas por jogo. Não é a melhor renda, que aí é R$10, tu sabes que, por exemplo, 2.600 pessoas deu... 26 mil. E pouco. Né? Paga o borderô, paga as despesas, sobra lá uma quirela. Quem passa, Metropolitano ou Carlos Renault? Qual é a principal dificuldade do Metropolitano? É o gramado sintético ou é o adversário? Eu acho que lá em Brusque será os dois. Tá? Como aqui também o adversário vai correr, é muita correria. E aí é um jogo tipo, por exemplo, o Tubarão, no jogo anterior, se a gente tomar como amostra, né? O Tubarão ele deixou o Metropolitano jogar, mas jogou. Era uma equipe mais técnica também. Né? Principalmente seu setor de meia. Era uma equipe rápida, mais técnica, marcava mais ou menos o mesmo padrão de jogo, 3 zagueiros, 5 jogadores no setor de meia, mais 3 na frente e tal, mais 2, né, na frente. Então assim, o Carlos Renault, o Carlos Renault tem uma jogada muito forte que é pela direita, a exemplo do que o Metropolitano tem com o Dudu, lateral esquerdo. O Evandro sabe que ele tem que forçar uma marcação no meio forte, porque o Everton não é um marcador. Ele faz o Cerca Lourenço ali, mas não é marcador. Ele é justamente o cara para toca a bola nele, rouba, toca nele para ele distribuir. E faz muito bem isso. Então, assim, vai ser um jogo super interessante, cara. Decidido aí nos detalhes mesmo. E detalhes pode ser, vamos ter um tempo bom, então não vai ter chuva, o campo não vai estar tão molhado. Mas pode ser uma bola parada, uma cobrança de escanteio ensaiado, que o Metropolitano é muito forte nisso. Né? Então é essa a situação. Acho que o Metropolitano em casa é favorito para vencer. Aí o jogo da volta já é muito equilibrado pelo gramado, pelo piso. O que você tem de informação sobre ingressos? Ainda tem ingresso para vender, Edemilson? Olha, ainda vai dar para comprar no dia ou é melhor o torcedor que quer ver correr e antecipar? Eu acho melhor. É limitado, sempre lembrando, né? Tem 3.000 à venda. Né? Exatamente. Então assim, é limitado. Mas é o Dia dos Pais. Só que assim, a gente escuta muita gente falar. Meu filho vai me levar pro jogo. Olha, e essa é a... Porque a gente teve esse debate assim, se fosse um Dia das Mães, já era complicado. Que daí a mãe manda e não tem conversa. E aí a mãe quer sair de casa, ele não quer ficar em casa. É tradicional isso, né? Você leva para um restaurante ou algo parecido, ou reúne a família e tal. O pai é aquele cara que faz o churrascão. Então assim, ele faz mais cedo e vai para o estádio com o prazer dele aí para o estádio com os filhos. Com a família. Ou o filho levar o pai. É isso aí. Eu acho que o cara que comprar antecipado o ingresso, ele já está na vantagem. Tá? Porque ele recebe, hoje no ingresso de vantagem, se eu não me engano, no site, ele já imprime ali, cara, chega lá, só apresenta na coisa, vai passar pela vistoria e tal, mas é muito mais rápido do que você chegar, estacionar o carro e ainda no guichê comprar o ingresso. E um detalhe, né, para quem muitas vezes eu não acredito por causa do valor, mas assim, muitas vezes tem dificuldade de comprar ou algo parecido,
Tem muitas empresas que o Metropolitano faz isso, né? Vai lá e vende um lote de, sei lá, 20 ingressos, 30, 10, 50, e essas empresas distribuem para os seus funcionários, seus parceiros. Então, assim, o pessoal pode ficar de olho no mercado aí também, que vai ter essa oportunidade. Exatamente. Então vamos lá, né? Tem Beck e Camboriú, sábado à noite, Metropolitano e Carlos Renault no SESI, domingo, 3 horas da tarde. E na segunda a gente traz aqui o resultado disso. Camboriú e Beck é 3 da tarde, lá em Bituba. Aí o Metropolitano, nesse final de semana, né? E o Metropolitano joga às 15 horas também aqui no SESI. O jogo da volta é que inverte. Aí o Metropolitano vai jogar à noite lá em Brusque, às 19 horas. E o Beck joga às 15 horas no domingo aqui. Corrigido então, Edemilson Feito o negócio. Quem sabe na segunda-feira a gente está aqui falando das vantagens, né, dos representantes. Possivelmente, viu, Jorge? Possivelmente. Valeu, Edemilson Luiz. Obrigado pela tua participação. Um abraço, Jorge. É sempre um prazer estar aqui contigo, né, com os ouvintes aí da Itaberá Bandeirantes, e um bom final de semana. Sucesso para as nossas equipes aqui de Blumenau nesse final de semana movimentado de futebol, cara. Edemilson Luiz, comentarista esportivo, falando da participação de Beck Metropolitano na Série B do Campeonato Catarinense de Futebol.